Boa noite, o meu nome é Renato Lax e vamos aqui a mais um vídeo da nossa série sobre a Covid-19. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre vacina, então sobre a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford e que está um assunto muito falado no Brasil, porque o Brasil vai ser o primeiro braço fora do Reino Unido a testar a vacina em seres humanos. A gente já precisa destacar que na própria Universidade de Oxford, uma das pesquisadoras é brasileira, mas isso na pesquisa de lá. E agora no Brasil, a coordenação vai ser feita pela Escola Paulista de Medicina e serão recrutados inicialmente 1.000 voluntários na cidade de São Paulo e posteriormente no Rio de Janeiro mais 1.000 voluntários. Esses voluntários vão ser profissionais de saúde que estão na linha de frente do tratamento da Covid-19 e que não tenham ainda anticorpos em exames de sangue, para a gente ver o que a vacina ajuda na proteção dessas pessoas. Então, para a gente entender um pouquinho melhor a história dessa vacina, em Oxford eles têm patenteado um vírus que se chama adenovírus. É um dos vírus que causam resfriado comum. Eles modificaram esse vírus em chimpanzé, então chimpanzé é adenovírus Oxford 1, e de tal forma que ele não causa infecção em seres humanos. E aí eles modificam esse vírus para estudar e desenvolver tratamentos para outras doenças. No caso da SARS-CoV-2, eles estão utilizando uma proteína do vírus que se chama spike. A spike é a proteína que faz o vírus se ligar ao receptor ECA, enzima conversora de angiotensina, e dessa forma ele acaba causando a Covid-19 no pulmão, no intestino, que são locais que têm esse receptor. Isso a gente detalha mais no nosso vídeo sobre tratamento de Covid-19. Mas é assim que eles estão fazendo, eles estão pegando um vírus, esse adenovírus enfraquecido, modificado para não causar doenças em seres humanos, estão colocando uma proteína da Covid-19, que é a spike, que é uma proteína fundamental para a doença, para que gere uma imunidade. Essa não é a única vacina em produção. Para quem nos segue no Twitter, existem pelo menos outras 7 que já estão sendo testadas em seres humanos, inclusive com mecanismos muito mais desenvolvidos, mecanismos genéticos. Essa até a que tem um mecanismo mais rudimentar, que é o vírus enfraquecido. Porém, essa é com certeza a vacina que está em fase mais avançada. Então, já se pulou etapas, porque em Oxford eles já estavam estudando a vacina para MERS, que é aquela outra pandemia causada por outro tipo de coronavírus. Então, pôde-se pular várias etapas de segurança já, e pôde fazer a pesquisa ser mais rápida. Mas o que foi feito então? Foi colocado essa proteína, que é a spike, no adenovírus, e inicialmente foi estudado em 2 ratos. E os ratos que foram inoculados com a vacina desenvolveram anticorpos, e depois foi feita eutanásia, e foi visto que eles não desenvolveram a doença pulmonar, não tinha inflamação intersticial no pulmão. Depois foi estudado macaco rhesus, então vacinaram 6 macacos e foram feito placebo, a vacina com GLP e não com o SARS-CoV no adenovírus em 3 macacos. Aqui tem os pontos negativos e os pontos positivos. Os pontos positivos. Não houve doença pulmonar mais grave nos macacos vacinados, então não houve aumento de frequência respiratória, não houve sinais de inflamação pulmonar. O ponto negativo é que na pesquisa de material genético de PCR foi visto que tanto os vacinados quanto os não vacinados continuavam tendo infecção pela Covid. Em outras palavras mais simples, no macaco rhesus, a vacina reduziu a doença grave, mas não reduziu a infecção. Foi isso que aconteceu. Existiam algumas possibilidades, poderia-se ter voltado atrás e tentado doses maiores, combinações de mecanismo para impedir a infecção, que certamente é o melhor,
ou seguir em frente, considerando a gravidade que é essa pandemia, e essa foi a opção. No próprio Twitter, eu comuniquei que em abril já começou a se estudar mais de 1.000 voluntários no Reino Unido, com idade de 18 a 55 anos, e agora o Brasil vai fazer o primeiro braço fora do Reino Unido. Então, é algo extremamente positivo. É a primeira vacina que está sendo testada em seres humanos no Brasil, por mais que o estudo não seja brasileiro. Isso não significa em nada que no Brasil a vacina chega antes, mas é algo muito positivo que a gente está participando como primeiro país fora do Reino Unido no estudo dessa vacina. É muito positivo que ela reduziu a doença grave e talvez um ponto negativo é que ela não impediu a infecção, pelo menos no macaco rhesus. A gente tem várias doenças em que a vacina ela diminui apenas a forma grave. Então, por exemplo, a vacina para tuberculose ela diminui a forma grave e isso já ajuda muito. Então, certamente, uma primeira vacina que diminui a forma grave, que os resultados estão sendo programados para setembro, então é um estudo muito mais rápido do que os outros, vai ser fundamental para o mundo. Posteriormente, vão desenvolver mecanismos melhores, até porque essa técnica de Oxford é uma técnica que dificulta depois você fazer outras vacinas quando o vírus tem mutação. Então, a vacina do influenza, da gripe, todo ano se toma uma vacina nova. Esta vacina, essa técnica é mais difícil, uma técnica genética é melhor. Só que a gente pode ver que tem vários estudos que já estão em seres humanos que estão avaliando técnicas genéticas. E a gente tem um estudo mais rápido que já ajude a reduzir a gravidade, vai ser fundamental para o mundo. Outra notícia positiva, esse estudo está sendo muito patrocinado de várias formas, ele tem apoio da AstraZeneca, que é uma grande multinacional, que é sueca, britânica, então até talvez por isso ajude a estar ajudando um estudo no Reino Unido, mas a AstraZeneca e outras entidades e a técnica estão programando que essa vacina seja mais barata. Existe também a Merck, a alemã, que já está ajudando a produzir essa vacina em massa, pelo menos 1 milhão de doses que eles estão programando, para que, sendo aprovada, ela chegue até o final do ano ou começo do ano que vem ao mercado. Essa é a programação. E a ideia é que chegue a um custo baixo, de tal forma que possa ser disseminada da melhor forma possível. Então, resumindo, não é a técnica mais moderna de vacina, não conseguiu impedir a infecção em macacos, mas é extremamente otimista que é uma vacina que deve ser barata, que já existem interesses em produzi-la em massa e que o estudo está mais rápido do que outros, para de repente chegar como uma etapa inicial e reduzir o número de doenças graves. Lembrando que pesquisa não quer dizer que funciona, então é uma ótima notícia estar em pesquisa, mas a gente vai aguardar os resultados. E é uma ótima notícia que grandes universidades brasileiras estão participando, acho que isso prestigia o nosso país. E no caso aqui, sendo coordenado pela Universidade Federal de São Paulo, acho que não deixa de ser um prestígio. Então, esse vídeo de hoje são boas notícias e em breve traremos mais notícias. Se inscreva no canal e assim você vai ser atualizado de todos os vídeos que a gente vem a fazer. Um abraço, até mais.